dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero saudar a cada um de vocês com a doce paz do Senhor Jesus. Já agradecendo ao Eterno pela vida da irmã Michele, Deus abençoe. A vida do irmão Cláudio Oliveira, o Senhor te abençoe. A vida da irmã Ana Maria Piccoli, Deus lhe abençoe. E desejo a todos uma excelente e abençoada noite de terça-feira, dia 12. Hoje, dia 12 de agosto, onde estamos adentrando ao terceiro dia do nosso propósito de jejum e de oração. Eu já quero também saudar a irmã Regina Maria de Paula. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. São 21 horas com mais 6 minutos. Eu já quero perguntar a você que está comigo nesse propósito, se você está firme no propósito do santo jejum.
se faz necessário, dentro deste propósito que tem sobre o tema rompendo com as correntes do passado. E no mundo espiritual, o adversário da nossa alma, ele não quer nem um pouco que nós rompemos com essas correntes, porque ele sabe que essas correntes nos aprisionam, ainda que nós temos a Jesus como nosso suficiente Salvador, mas ele não se dá por vencido, pois ele é oportunista. E por ele ser oportunista, ele sabe que nós, ser humano, somos muito frágeis em áreas das nossas vidas. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós somos tricotômico ou tricotomia. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa importância de você estar no santo jejum, juntamente com o pastor Anderson, orando, buscando e se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Irmã Fátima Ribeiro, Deus abençoe, boa noite. Meus irmãos, sem mais delongas, eu já quero, antes de mais nada, convidar a você a pegar uma folha em branco como esta e pega uma caneta ou um lápis. Por favor, antes de mais nada, tá? Você vai deixar o seu celular paradinho aí e vai a algum lugar, pega aí uma folha ou um caderno e pega uma caneta ou um lápis e deixa aí do seu lado, por favor, deixa do seu ladinho, porque nós vamos fazer um ato profético hoje que se faz necessário usarmos uma folha e usarmos um lápis ou uma caneta. Fica atento em nome do Senhor Jesus e fica atenta. Então corre lá, procura uma folha, ou uma folha de caderno, ou papel sulfite, e um lápis ou uma caneta, e deixa do seu lado em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos adentrando no terceiro tópico, que nós vamos estar orando, lendo a palavra e neutralizando. Hoje é traumas emocionais, rompendo com as correntes do passado do trauma emocional. Quantas pessoas têm sofrido com essas correntes, chamado trauma emocional? E eu trouxe aqui, num resumo, eu quero falar ao vosso coração. Você, quem sabe, já sabe, mas não custa eu reforçar aqui. Vou mostrar a vocês um resumo sobre trauma emocional. Presta bastante atenção. O trauma emocional é uma ferida interna causada por experiências dolorosas, intensas ou perdidas, que afeta profundamente a mente, o coração e até o corpo. Pode surgir a partir de situações como perdas, abusos, rejeições, violências, acidentes ou crises familiares. Estou falando de traumas emocionais. Essas marcas não são visíveis. Pode gerar sentimentos de medo, insegurança, tristeza profunda, baixa autoestima e dificuldade de confiar nas pessoas. Quem sabe eu estou lendo aqui, você está se identificando. Então presta bastante atenção. Muitas vezes
o trauma aprisiona a pessoa ao passado, impedindo que ela viva plenamente a presença, o presente e tenha esperança no futuro. Olha o que o trauma emocional faz na vida de uma pessoa. Preste atenção. Do ponto de vista espiritual, o trauma é como uma corrente que mantém a alma ligada. Preste atenção. Vou repetir. Do ponto de vista espiritual, o trauma é como uma corrente que mantém a alma ligada a momentos de dor e só pode ser rompida de forma definitiva quando Deus traz a cura e restauração. Em Cristo Jesus, a libertação, renovação da mente e do coração, pois ele cura os aquebrantados de coração e liga as suas feridas. Quando ele fala que liga as feridas, ele está falando de cura. O processo de superação envolve reconhecer a dor, buscar ajuda emocional e espiritual, perdoar e confiar que Deus pode transformar a ferida em testemunhos de vitória. Então nós entendemos aqui que não é fácil romper com as correntes do trauma emocional. Trauma emocional, nós trazemos um texto bíblico no Salmo de número 147, verso 3, eu vou adiantar, diz assim: Ele sara os corações quebrantados e trata das suas feridas. Ele quem? O Senhor. O trauma emocional é uma ferida invisível, mas profunda. Ele pode ser resultado de perdas, abusos, rejeições, acidente ou momentos marcantes que abalaram a alma. E muitas vezes, mesmo depois de anos, ele ainda aprisiona a mente, impedindo a pessoa de viver plenamente. Quantas pessoas aprisionadas emocionalmente com os traumas que leva ao emocional. Tem pessoas que são dependentes de medicações, controlando a ansiedade, controlando o síndrome do pânico, controlando a depressão e o humor, que é conhecido como transtorno bipolar. Presta bastante atenção. Hoje vamos declarar que o Senhor nosso Deus é capaz de curar as lembranças, restaurar a alma e romper essas correntes que têm impedido o avanço de cada um de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Como eu já li, a referência bíblica do Salmo 147, verso de número 3, que fala sobre isso. Sara os aquebrantados de coração, ele trata as feridas. Hoje o Senhor Deus vai tratar com as nossas feridas emocionais, e é por isso que eu te pedi para você preparar uma folha sulfite ou uma folha de caderno e colocar do seu lado, você que adentrou agora,
pega uma folha de caderno, ou uma folha sulfite, uma caneta ou um lápis e coloca do seu ladinho, tá? Porque hoje nós vamos usar um ato profético dentro desse tópico que nós estamos abordando na noite deste dia. Hoje, o terceiro dia, o tópico é rompendo com as correntes do passado no trauma emocional. E eu estou trazendo aqui um resumo sobre o trauma emocional e trazendo a você referências bíblicas, como no Salmo de número 147, verso 3, Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e enviou-me a curar os aquebrantados de coração. E ainda vem Mateus capítulo 11, 28, 29, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ainda tem Jeremias nos ensinando, no capítulo de número 30, versículo 17, pois restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Deixa eu chamar a sua atenção nesta noite para algo de suma importância os dias atuais. Nós temos sido, ou melhor dizendo, a nossa mente tem sido bombardeada diariamente. E principalmente o adversário, que ele é oportunista, como eu já disse, não canso de falar, ele quer trazer a nossa memória, a nossa mente, aquilo que nos aprisiona com coisas do passado que atinge o nosso emocional. E quando ele vê que você está muito feliz, quando você está radiante de alegria, de paz, ele quer lançar uma seta que vai atingir o seu autoestima, ao ponto de você desmontar todinho e todinha. Mas se você estiver ligado no trono da graça, você sabe que é uma seta maligna. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai repreender, como Paulo nos ensina em Efésios, capítulo de número 6, colocando o capacete da salvação para neutralizar todos os dados inflamados do maligno. Dados são pensamentos que ele lança na nossa mente e até no nosso subconsciente, para que eu e você sejamos escravos do nosso pensamento. E aí vai atingir o nosso emocional, do emocional atinge o psicológico, e o psicológico atinge até o corpo físico, gerando dor de cabeça, gerando enxaqueca, mal-estar, e quando vai ver, você está sobre a cama. Infelizmente, o adversário, ele é sagaz, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Você pensa que ele está satisfeito com esse propósito? É por isso que poucas pessoas conseguiram adentrar. Por quê? Porque são áreas, meus amados irmãos, muito delicadas, e que ele não quer que as pessoas se livrem delas, de corrente que aprisiona. É por isso que ele sempre vai querer colocar obstáculo para que você não busque a Deus dentro de propósitos como esses, de jejum e de oração. Vai fazer você levantar, jogar setas, para você levantar com dor de cabeça pela manhã e não conseguir concluir o propósito. Vai sempre colocar obstáculo para que você não consiga adentrar na live. Mas você tem que ser perseverante, porque aquele que persevera alcança o que Deus tem para vossas vidas. Porque João, no capítulo 16, versículo 33, ele disse: em mim tenha paz, o Senhor Jesus dizendo, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra bom ânimo no original é perseverar, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Essa é a palavra do Senhor para a nossa mente, para o nosso coração. E eu quero trazer aqui uma palavra para que você medite. O trauma
não é apenas uma lembrança ruim. Ele molda pensamentos, sentimentos e comportamentos. Olha o que o trauma faz na vida de um ser humano. E muitas pessoas, elas não conseguem lidar com traumas e tentam contra a sua própria vida, mas está repreendido todo pensamento suicida em nome do Senhor Jesus. Então o trauma não é apenas uma lembrança ruim, ele molda pensamentos, sentimentos e comportamentos. Satanás usa o trauma para manter as pessoas presas ao passado, alimentando medo, insegurança e amargura. Quantas pessoas vivendo com medo, vivendo inseguras, pessoas amarguradas. Por quê? Porque o trauma do passado, emocionalmente falando, tem aprisionado a mente dessas pessoas. E por ele conseguir aprisionar com essa linha de pensamento, pessoas não conseguem prosseguir. Mas quando essa pessoa, ela reconhece que precisa de ajuda e não se entrega, ela consegue sobressair dos ataques do maligno. Jesus veio para libertar não apenas o espírito, mas também a alma, curando memórias, emoções e sentimentos feridos. Irmão, quantas pessoas dentro da igreja com sentimentos feridos? Eu vou mostrar para vocês à luz da palavra. Se você abrir comigo a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1, eu quero ler com vocês para que vocês entendam a profundidade do que eu estou falando nesta noite. E tem muitas pessoas, não é poucas, tem muitas pessoas que são membros de denominações, que toma a Santa Ceia, canta no coral, canta na mocidade, no ciclo de oração, está à frente de algum trabalho na igreja, mas estão feridas, estão cheias de traumas. E quando sai do meio das pessoas, vai para o quarto, começa a chorar. E é aí que o adversário ele começa a oprimir. Por quê? Porque eu já disse e repito, por ele ser oportunista, ele nunca vai atingir você no meio da multidão. Quando você está em grupo, ele vai atingir você quando você estiver sozinha, sozinho. É por isso que eu sempre aconselho, se você está no ambiente sozinho ou sozinha, está ali lavando uma louça, fazendo um almoço, fazendo um café, fazendo uma faxina, coloca louvores, começa a colocar louvores, entoar louvores, começa a entoar, canta junto, ainda que você canta desafinado, desafinada, não tem problema, começa a entoar louvor, ocupar a sua mente, para Satanás não dominar a sua mente e você não conseguir vencer. E eu vou mostrar para vocês como existe pessoas feridas, traumas emocionais dentro do templo. 1 Samuel, no capítulo 1, e no versículo de número 10. Ela, pois, com amargura de alma. Olha o que eu disse aqui, ó. Satanás usa traumas para manter as pessoas presas ao passado, alimentando medo, insegurança e amargura. Ana, dentro do templo,
amargurada. A mente dela, o emocional dela abalado. Por quê? Porque o sonho dela era ser mãe. O sonho dela era ter um filho no seu colo e poder amamentá-lo. E ela vê uma mulher, como a Bíblia classifica como a sua rival, casada, ou melhor dizendo, alinhada ao seu esposo, e mantendo relação sexualmente falando com o seu esposo. E ela, Penina, dando filhos a Eucana, e Ana, serva de Deus, passando pelo processo. Então Satanás aproveitou aquela amargura, aquela tristeza para oprimir Ana. Mas Ana, mesmo sofrendo, angustiada, ela vai para dentro do templo, como muitos estão feridos emocionalmente falando, mas estão dentro do templo, estão nos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é poderoso para te curar. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aquela mulher estava com a alma destruída, o seu emocional destruído. Aquela mulher chorava de soluçar, porque é o momento que você chora tanto que não tem mais palavras, você só soluça. Foi assim que Ana se encontrava, ao ponto do sacerdote Eli, o pastor local, olha para ela e disse para ela: mulher, a esta hora embriagada. Ele pensou que ela estava alcoolizada, devido ao comportamento dela diante das suas orações, das suas aflições, da sua dor, da sua angústia. Irmãos, tem traumas que nos levam a comportamentos estranhos. Tem trauma que nos leva a comportamentos estranhos, que muitas vezes a própria pessoa nem se reconhece. Mas o Senhor te colocou nesta noite, nesta live, para dizer a você como o Senhor Deus visitou Ana, como o Senhor Deus curou Ana, como o Senhor Deus curou a Davi no Salmo 30. Davi estava com a sua alma destruída. Davi estava com a sua alma totalmente destruída, ao ponto que ele fala da seguinte forma, eu vou ler para você. No Salmo de número 30, olha a oração de Davi. Salmo 30, verso 2. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Olha a situação que Davi se encontrava. A situação que Ana se encontrava. Traumas emocionais. Pessoas estão vivendo isso. Pessoas crentes em Cristo Jesus. Mas aí eu disse para vocês, como a palavra de Deus nos afirma, que o Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, e eu vim para lhes dar vida e vida com abundância. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. E eu quero concluindo aqui ainda, a cura começa quando entregamos a Deus não só o que lembramos, mas também o que nós não conseguimos falar e entender. Foi o que aconteceu com Ana. Ana, ela não falou, ela apenas expressou na sua alma diante de Deus e fez um voto com o Senhor. Aqui, ó. Porque ela não conseguia falar. Então ela vai entender e ela abre o coração e faz um voto ao Senhor. Senhor meu Deus,
Se o Senhor lembrar da tua serva, e da tua serva dar uns filhos, varão, homem, eu entregarei ele na tua casa. Mesmo com traumas, mesmo amargurada, mesmo sofrendo, ela conseguiu falar ou entender que ela tinha que entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque a resposta dela, a cura dela, a solução dela não estava no homem, estava em Deus. Quem sabe você está sofrendo tanto porque você tem procurado ajuda humana. Quando eu falo de ajuda humana, são situações que só Deus pode resolver. Porque o que é para o homem fazer, o homem vai fazer. Mas o que é para Deus fazer, ninguém vai fazer. Então, o Senhor Deus está falando no seu coração. Eu quero falar aos vossos corações ainda. A ferida pode ter sido causada por alguém. Feridas traumáticas pode ter sido causada por alguém. Por uma decepção através de um filho, uma decepção através da filha, uma decepção através do esposo ou da esposa, ou de alguém do seu círculo familiar ou parentesco, ou amigos. Mas uma verdade eu te digo, que ainda que a ferida ter sido causada por alguém, mas a cura só vem de Deus. A cura só vem do Senhor. E neste momento, eu quero que você, que pegou uma folha como essa, ou um caderno, uma folha de caderno, ou uma caneta, ou um lápis, eu quero que você, nesse exato momento, você vai escrever nesse papel. Por favor, faça isso. Você vai escrever no papel. Você vai escrever as palavras que definem o trauma em sua vida. É medo. Você vai escrever medo, e medo de quê? Você vai escrever. É dor de quê? Você vai escrever. É insegurança. A insegurança de quê? Vai escrever. É mágoa de quê? Ou de quem? Você vai escrevendo. É perda de quê? Escreve. E nós vamos orar. E no final da oração, tu vai pegar esse papel que você escreveu, tudo isso que eu acabei de falar, ou aquilo que o Espírito do Senhor Deus colocar no seu coração, ao término da oração, tu vai pegar esse papel, vai levantar o céu e vai rasgar esse papel. Você vai rasgar esse papel. Por que, pastor, eu vou rasgar? Porque vai ser como sinal de libertação em sua vida. Então, meus amados irmãos, são 21 horas com mais 33 minutos. E nesse momento, nós já vamos adentrar em oração. Nesse momento, nós vamos clamar ao Senhor nosso Deus. E eu quero chamar a sua atenção. Tem irmãos e pessoas que têm compromissos nas suas denominações. E não estão conseguindo adentrar comigo na live dentro do horário. E eu digo então a você, a live fica gravada, tanto no meu Facebook, tanto no canal do meu YouTuber. Depois você vai lá, você só não pode fazer depois da meia-noite. Porque depois da meia-noite você vai estar fazendo o quarto dia, sendo que ainda eu nem comecei a fazer o quarto dia ainda. Então, você que não conseguiu adentrar no começo da live, você continua acompanhando, como nosso amado irmão Fábio
devido à sua correria do seu trabalho, viagem para lá, viagem para cá, entendemos, compreendemos, e é por isso que nós temos orado por ele e a família. Então eu digo a você, ao término da live, tenta ir lá no começo, pegar, se concentrar, para que você não perca o que o Senhor Deus tem para entregar na palma das tuas mãos. Amém, meus santos? Porque dentro desse propósito, vai ser muito forte o que o Espírito do Senhor Deus vai fazer em seu coração. Porque não foi em vão que o Senhor Deus colocou em meu coração, rompendo com as correntes do passado. E quantas pessoas têm sido aprisionadas emocionalmente nessas áreas, a qual o adversário tem aprisionado e pessoas não conseguem se libertar e acaba sendo presa fácil do adversário. Mas nesta noite, a poder no sangue de Jesus. Então você vai pegar uma folha como essa e vai escrever. E vai escrever numa folha, no papel. Você vai escrever palavras que definem traumas. O que define o trauma na sua vida? É uma dor? É medo? É insegurança? É mágoa? É perda? O que é? Você vai escrever. E no final da oração, nós vamos rasgar o papel. Nós vamos rasgar como sinal de libertação. Amém? Se prepara aí, pois nós vamos adentrar no momento da oração em nome do Senhor Jesus. E se você crer, verás a glória de Deus. Vamos falar com o Pai neste momento. Prepara aí o seu copo com água, porque o pastor já foi para o joelho. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um Aleluia, clamor. Jesus. Assim como a Bíblia diz Glória a em Deus. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glorioso, altíssimo e eterno Pai. É no nome do Senhor Jesus e através do teu Santo Espírito que uma vez mais adentro eu a tua presença no terceiro dia deste propósito de oração que tem sobre o tema rompendo com as correntes do passado. E hoje, meu Deus e meu Pai, apresentamos o rompimento dos traumas emocionais. Pai, antes de mais nada, eu quero lhe pedir o perdão. Perdoa, Pai. Perdoa os pecados que tenho eu cometido. Perdoa o pecado que o teu servo, a tua serva, tem cometido. Tanto eles por pensamentos, palavras, obras e até mesmo gestos. Ó glorioso Deus, olha neste momento para cada um de nós. Precisamos tanto da tua ajuda, precisamos tanto do teu socorro. Ó grande Deus, peço que o Senhor rompa com todas as correntes do trauma emocional que ainda insiste, meu Deus, em prendermos ao passado. Pai, o Senhor conhece cada lágrima que derramamos, cada momento em que nossos corações
foram despedaçados, cada palavra que feriu a nossa alma e cada imagem que ficou gravada na nossa mente. Ah, Senhor, quantas vezes tenho eu vivido isso, Pai? Meu Deus, pensamentos que entra, meu Pai, na minha mente, que atinge o meu coração. E às vezes, meu Deus, eu fico sem reação. Meu Deus, e eu estou orando por pessoas que quantas vezes são alvos, meu Pai, desses pensamentos facciosos. Meu Deus, pensamentos, meu Deus, que foram, meu Pai querido, traumático em nossa vida, Pai. E pensamentos, meu Deus, que nos aprisionam ao ponto de nós não conseguimos romper, Senhor. Mas quando eu leio a sua palavra nos Salmos, meu Deus, de número 40, meu Pai querido, eu vejo que o Senhor, meu Pai, inclinou seus ouvidos a ouvir o nosso clamor. E ali, meu Deus, ouvindo o nosso clamor, o Senhor, meu Deus, vem ao nosso encontro. E aonde eu me lembro do profeta Isaías, meu Deus, quando o Senhor Jesus, dentro da sinagoga, ele expressa a palavra dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me enviou a libertar os cativos, aprisionar os presos, libertar os presos das prisões, meu Senhor e meu Pai. E eu creio que nesta noite gloriosa de oração, meu Pai, o Senhor hoje, meu Pai, está trabalhando, meu Deus, em cada coração, em cada vida. Meu Deus, é por isso que eu me coloco diante do teu altar, na posição de intercessor, meu Deus querido, para que o Senhor venha, meu Pai querido, arrancar, meu Deus, todo sentimento emocional de culpa, todo esse sentimento emocional de dor, de mágoa, de insegurança, de incerteza, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, ó Pai querido, eu coloco diante do teu altar, Senhor, carregando, meu Pai querido, toda a consequência, meu Pai querido, daquilo que vem de seta na nossa mente, que seja agora lançado por terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro, meu Deus, que não queremos mais vivemos, meu Pai, preso, meu Deus querido, ao passado. Meu Deus, e que essas feridas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós renunciamos à tristeza profunda, meu Deus, a amargura, meu Deus, o ressentimento, a insegurança, meu Deus, que entraram, meu Deus querido, por causa dos traumas, meu Pai. Senhor, eu estou orando por pessoas, meu Deus, que tem traumas desde a infância, que até hoje atinge o seu emocional. Meu Deus, eu estou orando por pessoas que estão sofrendo com traumas, meu Deus, que atinge o emocional. E a pessoa, meu Deus querido, da mesma forma é atingida, meu Pai, no seu corpo físico. Meu Deus, gerando dores de cabeça constante, enxaqueca, Pai. E isso, meu Pai, é resultado de uma seta, de um peso espiritual. Oh, meu Deus e meu Pai, eu me humilho, Senhor, diante do teu altar. Meu Deus, eu peço que o Senhor, neste momento, estenda suas mãos e nos ajuda a romper, meu Pai, com essas correntes de traumas emocionais. Senhor, eu coloco nas tuas mãos agora, meu Senhor,
todo espírito de depressão, medo, ansiedade, meu Deus, que se alimenta, meu Pai, dessas feridas, seja agora, meu Pai, quebrado, expulso das nossas vidas, das nossas mentes, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, passa com o teu bálsamo sobre a nossa alma. Toca nas áreas mais escondidas. Cura as lembranças antigas. E sara as feridas que ninguém pode ver, Senhor. Eu declaro, meu Deus, que a nossa mente é levada, meu Deus querido, é lavada pelo sangue de Jesus. Meu Senhor e meu Pai, eu declaro que a nossa mente é lavada pelo sangue de Jesus. Que a nossa mente, meu Deus, a nossa alma, Pai, seja restaurada pelo teu amor, Senhor. Oh, meu Deus, nós não queremos mais ser escravo dos traumas emocionais. Nós não queremos viver mais sobre o jugo satânico, diabólico. Nós não queremos viver, meu Pai, aprisionados, meu Deus, ao passado, Senhor. Meu Deus, nos liberta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, a sua palavra nos afirma, Pai, que o Senhor, meu Deus, cura, meu Deus querido, as nossas feridas, que sara os corações, meu Pai querido, aquebrantados. Ata as feridas, meu Deus, pois nós tomamos posses dessa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. A partir de agora, Senhor, nós deixamos para trás, meu Pai, as dores do passado e caminhamos em liberdade, meu Deus, com paz e alegria em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu declaro, meu Pai querido, que cada um dos teus filhos e filhas são livres em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a nossa história será marcada por cura e não, meu Deus, por feridas. Meu Deus, que o nosso futuro, meu Pai, será muito melhor do que o nosso passado, meu Deus. Pois é o Senhor, meu Pai querido, que toma frente do nosso futuro. Ah, Ramanda, Rachou, Ramanarasui. Meu Deus, e tudo aquilo que Satanás preparaste contra a nossa vida, que caia por terra nesse exato momento. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje, meu Pai querido, nós rompemos com as correntes de traumas emocionais e colocamos na palma das tuas mãos, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para mudar, meu Pai, essa situação. O Senhor é poderoso, Pai, para agir de uma forma sobrenatural, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu vou apresentando nas tuas mãos este momento glorioso de oração e crendo, meu Deus, que pessoas foram tocadas nesta noite. Meu Deus, aonde elas estão, meu Deus, o teu Espírito Santo estão visitando neste momento, meu Senhor e meu Pai, como um ato profético, meu Deus, o teu filho ou a tua filha, Pai, escreveram, meu Pai querido, em uma folha, escreveram, meu Deus querido, os traumas, meu Pai querido, que define, meu Deus, quem sabe, meu Deus querido, é o medo, é a dor, é a insegurança, a mágoa, perdas, outras coisas semelhantes, meu Deus. Mas agora, meu Pai, eu entrego tudo na palma das tuas mãos e crendo, meu Pai, no resultado desta oração, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes,
Você que fez o que eu te orientei, pegou uma folha como essa. Eu não vou poder rasgar essa aqui, porque essa aqui está o propósito aqui. Então, como um ato profético, você pegou, se você pegou, você fala, pastor, eu peguei, eu já escrevi. Então você vai pegar agora essa folha e vai levantar a altura do seu pescoço assim, e vai levantar isso, glória a Deus, e vai pegar essa folha, e você vai rasgar essa folha. O quanto mais você puder rasgar ela, você vai rasgar. Por quê? Porque vai estar representando a libertação dos traumas da sua vida emocional. Isso, irmã Regina, isso, irmão Victória, Labrachanda, Carabandorocô, Shepia, Nagasemi, Norocô, Menevá. Nesse momento, você vai pegar e vai rasgar. Eu vou pegar um pedacinho aqui. Isso. Você vai pegar essa folha agora. Nesse exato momento, você vai rasgar ela. Vai rasgar em nome de Jesus. Senhor, vai curando e libertando os teus filhos, a tua filha dos traumas. Meu Deus, nós estamos rasgando agora. Meu Deus, em forma, meu Pai querido, de libertação. É sinal de libertação, Pai. É sinal de libertação. Oh, meu Deus, eu estou todo arrepiado. Eu estou todo arrepiado. Rabá, xerevá, sui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Agora tu vai pegar esse papel que você acabou de rasgar e vai colocar na palma das tuas mãos, como eu acabei de colocar aqui, ó, simbolicamente. Isso. E vai colocar a mão sobre eles agora. Isso. E vai falar comigo, Senhor Jesus. Eu estou liberta, eu estou liberto dos traumas emocionais, pois eu rompo com essas correntes que prendiam a minha mente e hoje eu estou liberta ou liberto em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Se você puder queimar, queima. Se você não puder queimar, você vai pegar da forma que eu estou aqui e tu vai colocar dentro de uma lixeira. Porque eu não consigo queimar aqui, porque eu estou dentro do quarto de guerra. Mas se você tiver acesso a algum lugar que você consiga queimar, queima em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, esse propósito é um ato profético. Se você crê em ato profético, você está no lugar certo. Pastor Anderson, o que é um ato profético, uma ação profética? É quando um líder espiritual libera no mundo espiritual uma palavra. O exemplo, Jesus em João, capítulo de número 9, chega uma aldeia e existia ali um cego. Jesus cospe no chão, passa o lodo nos olhos do cego, glória a Deus. E fala com o cego da seguinte forma, profeticamente, vai até o tanque de Siloé. E o cego recebeu aquela palavra profética e foi até o tanque de Siloé. E quando ele chegou até o tanque de Siloé, Jesus tinha falado com ele, lava-te. E ele lavou. E o milagre aconteceu. Então, irmãos, eu falei a vocês, para vocês escreverem. Irmãos, você fez um ato profético. E eu convido a você, não quebra esse propósito. Não quebra o jejum. Não deixa de fazer o jejum. Hoje, pela manhã, eu estava jejuando. Eu estava no propósito para a glória de Deus, em prol da vida daqueles que estão comigo dentro desse propósito. Hoje foi o 3º dia. Tem mais 11 dias pela frente, porque vai ser um período de 14 dias. No dia 24, se Deus permitir, nós vamos estar finalizando esse propósito.
rompendo com as correntes do passado. Então, irmãos, em nome de Jesus, vem comigo, fica firme, que você vai vivenciar o sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos finalizar nesse exato momento. E através dessa finalização, nós vamos orar. E quero convidar você a pegar o seu copo com água. São 21 horas com mais 57 minutos. E nós vamos orar. Pega o seu copo com água, vamos materializar a fé. Querido Deus, em nome do Cristo Jesus, eu quero neste momento apresentar diante do teu altar a vida do teu filho e da tua filha, que pela fé pegou esse copo com água. Meu Deus, eu estou consagrando ao Senhor. E quando ambos, meu Deus, materializar a fé e fazer o uso desta água, vivenciar o milagre para a glória do teu nome. Assim eu oro, abençoando em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos já para os minutos finais. Meu Deus do céu, olha o que a irmã Regina acabou de escrever. A irmã Victória, ela rasgou e jogou no lixo. A irmã Regina Maria de Paula acabou de escrever aí, ó, pastor, as minhas mãos estão queimando, como se eu estivesse segurando brasas. Irmãos, eu não estou brincando, rapaz, que elevácia. Irmãos, eu estou falando pelo Espírito de Deus. Irmãos, eu já falei a vocês, eu não estou brincando. Eu não estou brincando dentro do vale da oração. Eu não dobro meu joelho em vão. Eu não estou brincando quando eu abro o santo jejum apresentando ao Senhor. Olha a experiência da irmã Regina Maria de Paula. Irmão, é uma senhora de oração, de temor a Deus. Ela não ia inventar e falar isso ao vivo. Ela acabou de viver uma experiência surreal. Eu estou falando a vocês, irmãos, Deus está presente dentro desse propósito. E você que está deixando passar desapercebido, você está perdendo o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida dentro desse propósito. Essa irmã é uma mulher temente a Deus. Eu conheço e ela acabou de escrever o que ela vivenciou. Irmão, o nosso Deus é um Deus que faz. É sinal que o Senhor está tocando na sua vida emocional e queimando os traumas emocionais que o diabo tem usado para nos aprisionar. Aleluia, 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 aleluia. E eu quero chamar a sua atenção para que você, antes da sua última refeição, se prepara, fez a refeição, abra o propósito do santo jejum dentro desse tópico, rompendo com as correntes do passado. Amanhã, se Deus permitir,
rompendo com a corrente do passado, do medo e da insegurança. Fica atento. O irmão Cláudio tem uma gatinha e a gata caiu da cama, coberto sozinha. Sozinho, cobertor sozinho. Alguma coisa você não entendia o que ele escreveu, mas olha só. Então, meus amados irmãos, fica atento. O mundo espiritual é real e Deus é conosco. Eu quero chamar a sua atenção, a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, e perguntando se tem alguém nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Ou se porventura se afastou dos caminhos do Senhor. Irmãos, há poder na oração. Ontem, a irmã Mara me pediu oração pela vida do seu irmão Alex, pois o mesmo adentrou no centro cirúrgico por volta de 12:30 para fazer uma cirurgia bariátrica. E ele passou pela cirurgia, Deus usou os médicos, e ele, ao passar por essa cirurgia, que de 12:30 até as 2:30, ele ficou dentro do centro cirúrgico. E hoje, ele fez a cirurgia ontem, e hoje ela me enviou o vídeo falando e mostrando o irmão dela caminhando para a glória de Deus. Já com andador, mas caminhando, andando. Depois de uma cirurgia no dia anterior e andando no outro dia, é Deus. É Deus. Meus irmãos, vocês que adentraram agora, às 22h com mais 3 minutos, que eu já estou finalizando a live, eu preciso que vocês fiquem atentos e vai lá no começo da live. Acompanha comigo, porque algo sobrenatural vocês vão receber da parte do Senhor. Eu sei que vocês chegaram dos seus compromissos e para vocês não perderem, vocês entraram agora. Então eu digo a vocês, vai lá, daqui a pouquinho, quando eu dar a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, você vai lá no comecinho da live e me acompanha, E ali tem um ato profético que eu estou orientando a fazer, e você faça. E no momento que eu estiver orando e pedir para você fazer o ato profético, você faça, ligado no céu, você e Deus. Amém? Como eu disse, eu sei que vocês chegaram dos seus compromissos, porque se vocês não tivessem um outro compromisso tão importante que vocês têm, você estaria comigo. Mas vocês, para não quebrar o propósito, você acabou de chegar e já entrou na live. Deus está vendo isso e Deus vai lhe honrar. Mas é necessário, se você puder, vai lá no comecinho da live e me acompanha, porque tem algo de Deus para o seu coração, porque é o ato profético no nome do Senhor Jesus. Amém, meus santos? Nós vamos finalizar e eu quero convidar você que foi tocado por Deus, foi tocado pelo Espírito do Senhor, em nos ajudar com a sua contribuição. Você pode contribuir com o seu dízimo, você pode contribuir com uma oferta de amor, você pode contribuir como mantenedor, não importa o valor. O dízimo você sabe como dizimar. Se for uma oferta de amor, se for a oferta como mantenedor, o que você colocou diante do Senhor. Mas não deixe de contribuir, porque através da sua contribuição nós temos feito o ID do Senhor Jesus, e você que tem me acompanhado de perto, vocês têm visto. E é por isso que eu sempre aconselho, sempre fica de olho nos meus stories do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, tá? Porque eu coloco ali, ó, na íntegra o que eu estou fazendo, o que vai acontecer. Então fica atento ali, que tem vídeos que vão te edificar. Então, em nome do Senhor Jesus, fica atento. Então, se você for tocado pelo Espírito do Senhor,
nos ajude. No rodapé da live tem um número do WhatsApp da oração, onde você pode estar me chamando e falar: pastor, me envia o número do Pix, me envia o número da conta. Nós temos aí o 3 Pix, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Nubank. Então, meus irmãos, nos ajude a prosseguir levando o Evangelho para quem precisa. Em nome do Senhor Jesus. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos e não esqueça, tá, de abrir o seu jejum em prol do 4º dia desse propósito. E aí, quando você for entregar no horário que você apresentou ao Senhor, não esqueça de orar e entregar da forma que você abriu, você vai entregar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmã Mara. Deus abençoe a senhora, o irmão Roberto, em nome do Senhor Jesus. E todos os irmãos que adentraram agora, Deus vos abençoe. Faz-se com as mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, eu abençoo a sua quarta-feira, que vai ser uma quarta-feira de paz, livramentos, vitórias, conquistas e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Tenha uma excelente e abençoada noite de sono. Até amanhã. Querendo Deus, eu pela manhã dentro do vale, e às 21 horas eu, você e Jesus, juntinho nesse propósito. E não esqueça de abrir o propósito do Santo Jejum. Eu quero que vocês, antes de dormir, abra sua Bíblia no Salmos de número 26 e medite com atenção. Salmo de número 26 e medite com atenção. Tenha uma excelente e abençoada noite. Até amanhã. Querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a cada um de vocês. Glória a Deus.